Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou o professor Thiago Jesus, de Matemática. Tá chegando aqui pela primeira vez? Perfeito. Então aí, aproveita, se inscreva, tá? Fortaleça aqui o trabalho que eu venho desenvolvendo. Dá a tua curtição aí, dedinho no like. E lógico, deixa ativado o sininho aí para você receber também as minhas notificações dos trabalhos que semanalmente eu venho desempenhando aqui para vocês. E esse trabalho aqui eu vou tratar sobre estatística. Estatística básica, a nível de sétimo ano. Falando em sétimo ano, essa aula também é para o meu sétimo ano, lá no 1º de maio, onde eu leciono. Um beijo para vocês, um abraço muito forte. E para toda a equipe do 1º de maio, meu grande beijo, meu grande abraço. Beleza? Então, o seguinte, você que é estudante de matemática, quer saber sobre o assunto, pré-vestibulando, concurseiro, tá no canal certo. Embarca com a gente, ó. Vambora, vem comigo. Então, estatística sétimo ano, eu vou abordar aqui a priori sobre medidas de tendência central. Entretanto, eu quero falar sobre estatística, a palavra, o significado, o que é de fato, né? O conceito, a definição. Bom, estatística consiste na prática de coleta de dados, ou seja, informações por meio de entrevista, questionamento, indagação. Então, imagina que você tem aí uma amostra, ou seja, um espaço amostral, um universo de 30 respondentes, pessoas, que respondem a seguinte pergunta: qual candidato você tem intenção de voto? Sei lá, candidato A, B e C. Aí 500 perguntas, 500 respondem que tem intenção no candidato A, 250 no candidato B, 250 no candidato C. Beleza, você coletou essas informações. Então essas informações você traz para um ambiente interno para então serem calculadas, serem processadas, ou seja, serem analisadas, estudadas, para que mais para frente elas sejam aí disseminadas, enfim, sejam distribuídas como informações por meio de tomada de decisão. Então isso é estatística. E você pode considerá-la também como uma ciência independente ou uma parte da matemática. De toda forma, ela é uma ciência, porque é uma área de estudo, beleza? Então, estatística é isso. Prática de indagação para coleta de dados, para você analisar e processar as informações e, posteriormente, tomar a decisão. Isso é o conceito, a definição de estatística. Bom, dentro do universo de estatística, desse campo, eu quero tratar aqui nessa aula sobre medidas de tendência central. Bem, aí, tal como eu fiz com estatística, o que é medida de tendência central? Bom, medida. Medida tem a ver com valor. Então, medida é valor. Valor de alguma coisa, tá? Esse valor, que essa medida, está tendendo. Porque tendência tem, né, o gerúndio aí do verbo tender. Tendendo. Então, a medida ela está tendendo, ou seja, ela está propensa, ela está inclinada, ela está se aproximando, você pode também fazer essa linguagem, à centralidade daquela amostra. Ah, professor, então eu entendi. A medida de tendência central é um valor, é uma medida que está próxima, que está se aproximando, que está tendendo para o centro da amostra. Isso, para o valor central da amostra. Ah, professor, eu entendi. Clareou a minha mente. Fez sentido. Ah, agora ficou claro. Então, ficou claro? Fez sentido? Clareou a tua mente? Já sabe, né? Fortaleça aqui o professor Thiago Jesus. Dá a tua curtição aí no canal, certo? Compartilhe o vídeo. E vamos embora comigo. Não está inscrito ainda? Então se inscreva. Está esperando o quê? Então é o seguinte, medidas de tendência central. A gente tem a moda, tá? A gente tem a média. Aqui eu expus, né? Eu escrevi a simples, que é a média aritmética simples, e a média ponderada. Temos outras médias também ali, que eu não vou falar a respeito. A ponderada, nessa aula aqui, eu não vou conseguir falar, vou falar num outro momento, numa outra aula, vou falar sobre a simples. E além da moda e da média aritmética simples, além da moda e da média aritmética simples, falaremos aqui sobre a mediana. Moda. O que é moda? Mesma coisa que a gente fez com estatística e com medidas de tendência central. Falando o que é, definição, conceito. Conceito de moda. Moda é quem tem maior frequência naquela amostra, né? Naquele questionamento. A grosso modo você pode dizer assim, a moda é quem mais se repete, é quem mais aparece. A grosso modo, é quem tem maior frequência. A média é obtida pelo somatório do conjunto, né, das medidas, dividida pela quantidade total de frequências. E a mediana é exatamente a medida central. A mediana, ela está no centro da amostra. A mediana é a medida que está no centro da amostra. A mediana é a medida que está na centralidade da amostra. Professor, saquei aí o conceito. Professor, está embaçado, eu quero uma contextualização, um exemplo numérico.
Vem comigo, você vai ter agora. Exemplo aqui. Eis uma distribuição de amostra. Professor, o que é distribuição de amostra? Como o nome distribuição de frequência. Como o nome já diz, distribuição de frequência de uma amostra. Então, eis aqui, senhoras e senhores, uma distribuição de frequência. Então, professor, as frequências estão distribuídas? É isso. Aí, o que a gente fez aqui? Eu expus uma tabela, onde nessa primeira coluna, que eu chamei de X, eu tenho os valores, tá? Na coluna do X, quem é o X? São os valores ali, certo? Professor, esses valores são o que na contextualização? Já vou falar. Está escrito aqui. Beleza, então a distribuição de frequência. Então o X aqui são os valores nessa distribuição de frequência. E lógico, nessa segunda coluna aqui eu tenho as frequências, que eu coloquei ali um Fzinho minúsculo. Tá vendo? Então, esses valores aqui são as frequências, que é a quantidade de resposta, a quantidade de elementos, a quantidade de pessoas naquele caso ali. Tá, professor? Então a distribuição de frequência, onde as frequências estão ali distribuídas aqui numa tabela, em uma amostra. O que é amostra mesmo, hein? A amostra é o espaço amostral, o conjunto universo, certo? A quantidade de elementos que eu tenho ali. Isso é amostra. Tá, professor? Essa contextualização aí refere-se ao quê? Essa contextualização aqui a gente tá, essa situação, problema, enfim, essa realidade é o seguinte: quantidade de irmãos, quantidade de irmãos em cada casa. Vamos imaginar um cenário aqui. Numa sala de 7º ano, com 30 alunos, o professor ele faz uma enquete, faz uma indagação, faz um questionamento e pergunta assim: gente, quantos aqui tem 4 ou mais irmãos? Aí 5 levanta a mão. Ele perguntou, tá vendo? Igual ou maior? Sinalzinho, igual ou maior a 4. Quantos tem mesmo? 5 responderam. Então, 5 respondentes, que são os alunos, 5 alunos de um total de 30 alunos, responderam que tem 4 ou mais irmãos. Gente, quem tem 3 irmãos? 7 alunos, ou seja, frequência, 7 alunos responderam, apareceram, ou seja, a frequência aqui, 7 alunos responderam que tem 3 alunos. 3 irmãos, perdão. 7 alunos de um universo de 30 alunos, certo? 2 irmãos, quantos? 10 alunos levantaram a mão e responderam. 2 irmãos, certo? 3 alunos responderam que tem um irmão. E quem não tem nenhum irmão? Quem não tem irmão nenhum aí? 0 irmãos. 5 alunos responderam, levantaram a mão. Ah, professor, agora eu entendi a coisa, entendeu? Isso é mesmo que eu quero. É simples, não tem dificuldade. Vem comigo. Se você somar aqui, 5 mais 7, 12, mais 10, 22, mais 3, 25, mais 5, 30. O teu N, esse N aqui, é o total ali da frequência. Então, N, total de frequência, que é o conjunto universo. Esse N aqui é o total de frequência, que significa que são aqui nessa situação, nessa realidade, nesse contextualização, nesse contexto, 30 alunos, que é a nossa amostra. Então, N aqui é o total de frequência. O somatório aqui, temos 30 alunos. Desses 30 alunos, né, 5 responderam que tem 4 ou mais irmãos, 7 responderam que tem 3 irmãos, até aqui a quantidade de nenhum irmão, certo? Então, 30 alunos aqui é a nossa amostra. Ufa, foi, professor? Vamos respirar? Vamos. Isso aí, vamos respirar. Agora o seguinte, o que a gente vai fazer com essa distribuição de dados de frequência ali? A gente vai identificar a moda, a gente vai calcular a média aritmética simples, a gente vai identificar, né, verificar a posição da mediana e calcular a mediana em si. Eu estou falando que a gente vai verificar a posição da mediana porque o N é par. Tranquilo? Eu já estou aqui até adiantando a informação. Quando chegar lá na frente, eu vou te dizer porque existe uma diferença. Quando o N é ímpar, o que é o N? O N você já sabe, é a quantidade total de frequência. Quando o N é ímpar, né, a mediana ela está exatamente no centro da amostra. Certo? Você não precisa identificar a posição dela. Quando o N é par, você precisa primeiro identificar a posição dela para depois calculá-la. Beleza? Então vem comigo. Moda. Quem é moda? Eu não falei que moda é quem mais se repete, ou mais aparece a grosso modo, falando de uma forma mais técnica. Moda é quem tem maior frequência. Vamos olhar ali para o conjunto, para a distribuição de frequência. Quantos alunos, quantos irmãos, melhor dizendo, mais alunos responderam que tem?
Bom, olhando para a coluna do X, você observa claramente que a quantidade de dois irmãos, né? 10 alunos responderam aqui, ó. 10 alunos responderam. Agora você tem que ter muito cuidado aqui, tá? Que muita gente confunde aqui as estações e embola o meio de campo. E joga tudo por água abaixo. Aí o pessoal do sétimo, lá na tua prova, tá assim, ó. Nessa distribuição de frequência, identifica a moda. Aí você vai lá e escreve assim, ó. A moda é igual a 10. Aí, ó, a tua nota vai ser igual a 0. Tá vendo? Você escreveu lá, moda igual a 10. A tua nota vai ser igual a 0. Pré-vestibulando, concurseiro, estudante aí de outras escolas. Se você responde aqui que é 10, lá na tua opção, né? Por água abaixo. Perdeu a questão, perdeu o ponto. Tenha atenção nisso aqui. Tem gente que vacila nisso aqui. Não é só de sétimo não. É de qualquer ano. Tem gente que vacila, não compreende isso aqui. Tem gente que... É o seguinte. Eu vou mostrar aqui, gente. Olha só. 2 está na coluna do X. É a medida, é a quantidade de irmãos. O 2 que é a moda. 10 é a quantidade de vezes que 2 irmãos apareceram. São as 10 repetições. Lembra? Quem mais se repete. Então, 10 respondentes. O que é respondente? Você já sabe. São as pessoas que respondem. Nessa situação, são os alunos. 10 alunos, num total de 30 alunos, responderam que tem 2 irmãos. Então, se 10 alunos, que é a maior quantidade aqui, a maior frequência dessa amostra de 30 alunos, então, esses 10 responderam que tem 2 irmãos. Lógico que 2 irmãos, né? A quantidade 2, que é a medida ali, a quantidade de irmãos, é a nossa moda. Ah, professor, entendi. Então aí, dessas quantidades de irmãos, a quantidade de 2 irmãos é a moda dessa amostra. É a moda desse conjunto. Exatamente, desse conjunto de dados. Ah, professor, agora entendi, clareou. Então já sabe o que você tem que fazer, né? Tem que se inscrever, lógico, e tem que dedão no like, beleza? Então vem comigo. Ó, moda então aqui é 2, tá? Não é 10. 10 é a quantidade de gente que responde que tem 2 irmãos. Então 2 aqui é uma medida de tendência central que a gente classifica como moda, que tem maior frequência. Quem tem mais frequência, quem mais se repete, beleza? Quem aparece mais vezes. Professor, entendi. Vamos para o próximo. Vamos agora para a média. Isso, vamos para a média. A média é o seguinte, a média ela é obtida por meio do somatório dos produtos entre a medida, né, os valores aqui, e suas frequências. Professor, como assim? Ó, é o somatório. A média, a aritmética simples, está aqui, é obtida pelo somatório de cada medida, pelo somatório dos produtos de cada medida com sua frequência. Tranquilo? Professor, essa fórmula maluca aí, como é que é? Eu acabei de falar. Aquela letra grega ali é um sigma, né? E esse sigma aqui, ele está significando, na matemática, somatório. Então esse sigma significa autossoma, significa somatório. Ah, professor, agora eu entendi. Então, a média aritmética simples é o somatório dos produtos entre a medida, tá vendo? A medida e sua respectiva frequência sobre N. Ah, professor, eu já sei o que é N. O que é N? O N é quantidade de total de frequência. Então, recapitulando, média aritmética é obtida pelo somatório dos produtos entre as medidas aqui, os valores, os dados e suas respectivas frequências sobre N, que é a quantidade total de frequência, tá? Que é o total ali da amostra. Ufa, professor, saquei. Vamos calcular? Vamos. Então é o seguinte, ó. Somatório entre produto do X e a frequência, ou seja, a medida e a frequência. Vamos lá. 4 que multiplica 5 é 20. 3 que multiplica 7 é 21. 2 que multiplica 10 é 20. 1 que multiplica 3 é 3.
E ali 0 que multiplica 5 é 0. Então você tem um somatório. 20 mais 21, 41. 41 mais 20, 61. 61 mais 3, 64. 64 dividido por 30 dá 2,13333, ou seja, uma dízima periódica composta. Bem, qual seria ali a média aritmética, né? Nesse contexto? 2,1333 irmãos? Acho que não rola. Então existem situações, e é necessário e é adequado você arredondar. Nessa situação, nós temos que arredondar, porque nessa situação, nessa realidade, nesse contexto, aqui, ó, esse 2,1333 refere-se à quantidade de irmãos. Ocorre que você, e nem eu, nem ninguém tem 2,1333 irmãos em casa. Você, eu ou qualquer pessoa pode ter 2 irmãos, certo? Então, 2 aí a gente está aproximando. 2,1333 é uma dízima, tá? Pela regra de arredondamento, a gente arredonda para 2. Ah, professor, coincidentemente, nesse exemplo aí que o senhor está trabalhando, que você está trabalhando, né, a moda, ela bateu com a média aritmética. Pode acontecer, e aconteceu aqui. A moda é 2, que mais se repetiu, e a média, que deu 2,1333, nós arredondamos para 2. Então, nessa situação aqui, a moda, ela coincidiu com a média aritmética. Ela bateu com o valor da média aritmética. Ufa, professor, foi. Vamos agora fechar com a mediana? Vamos, porque em outro vídeo eu vou falar sobre a média ponderada, tranquilo? Então vem comigo. Mediana, lembra que eu falei, ó, imagina o seguinte, um conjunto de dados com 5 elementos. Então eu tenho aqui, sei lá, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos elementos a gente tem ali? A gente tem 5 elementos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Para cá eu tenho 2, para cá eu tenho 2. Quem ficou aqui no meio? O 5. Então o 5, nessa amostra aqui, porque o total de frequência ali são 5. Ó, são 5. 1 elemento, 2, 3, 4, 5 elementos. Como a gente tem 5, então quem está no meio, exatamente, é o 5. Porque o N ali é par. Porque o N ali é ímpar. Quando o N é ímpar, tá vendo? Ó, o N aqui é ímpar. Vou repetir. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 elementos. Então o N ali é igual a 5. 5 é ímpar. O N é ímpar. Então você já visualiza, fazendo a distribuição, evidentemente, da frequência no hall. A gente chama de hall, tá? O que é esse tal de hall? O hall é a lista ordenada naquelas frequências. É o que está aqui abaixo, que já vou falar. Então aqui, ó, quando o N é ímpar, eu coloquei um N, né, baixo, 5, para ficar mais fácil de te dar como exemplo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, que são os valores distribuídos no hall, na lista, ordenadamente. E você vê claramente, você está enxergando que o 5 está na posição central, e a posição central é a mediana. Então, nessa amostra aqui, nesse conjunto, o 5 é a mediana. Professor, entendi. Agora é o seguinte, como é que é a mediana desse exemplo aí que você está trabalhando? Bom, agora eu vou te explicar isso, agora que são elas. Se liga só, o N aqui é quem? Ou é quanto? 30. Professor, o N é 30. 30 alunos, 30 elementos. Nessa contextualização são 30 alunos. Show de bola. 30 é par, né, professor? 30 é par, tem que ser, né? Quando o N é par, primeiro eu falei lá no início do vídeo, você tem que encontrar a posição da mediana. Depois que você encontrar a posição da mediana, você parte para o cálculo final para encontrar e calcular o valor da mediana, que é uma medida de tendência central. Então vem comigo. Você tem aqui uma forma. Você tem um modelo aqui, ó. Posição da mediana. Eu vou repetir. Essa fórmula aqui, gente, né? Pessoal do meu sétimo, estudante de matemática, concurseiro e pré-vestibulando, que estão participando dessa aula teórica. Que bom. Aleluia. Essa fórmula aqui é o seguinte. Não é para calcular, não é para encontrar o valor da mediana. Era para encontrar, é para calcular, é para encontrar a posição da mediana. Professor, entendi.
Então essa fórmula aí não é para calcular o valor da mediana, é para calcular a posição da mediana. Então, ó, posição da mediana. Vou repetir. Posição da mediana. Como? N mais 1 sobre 2. Quem é o N nesse contexto? O N é 30. O N aqui é 30. Isso aqui é o N. Tá vendo? Da fórmula aqui, ó. O N aqui, ó. Que você já identificou anteriormente. Beleza. Então o N é 30. 30 mais 1. Quanto que é? 31. 31 dividido por 2. Bom, 30 dividido por 2 é 15. Não é isso? Então 31 dividido por 2 vai ser 15,5. Porque 2 vezes 5, 10, subiu. Certo? 2 vezes o outro 5, né? Perdão, é isso, 15,5. 2 vezes 5, 10, subiu 1. Tá? Tô fazendo conta na cabeça. 15,5, que é a posição 15,5, vezes 2. 2 vezes 5, 10, subiu 1. Certo? 2 vezes o outro 5, 10. Com aquele 1 que subiu, 11. Aí sobe 1. 2 vezes 1, 2. Mais aquele 1 que subiu, 3. Consequência, 2 vezes 15,5, ou 2 que multiplica 15,5, é 31 redondo. 31,0. Porque depois você anda com a vírgula, uma para a esquerda, porque o 15,5 está ali. Uma casa depois da vírgula, você retorna regra de multiplicação, certo? Operatório. Bem, então, na posição 15,5, a posição 15,5 se encontra onde? A posição 15,5, ou seja, a posição 15,5, ou a 15ª posição e meia, ou a 15ª e meia posição, se encontra entre o 15 e o 16. Ó, eu vou sentar aqui porque está no andar de baixo. A gente fez aqui a distribuição do Hall. O que é a distribuição do Hall? Já falei e vou falar de novo. É uma distribuição, uma lista, né, ordenada ali das frequências. Então vamos lá. Eu tenho 0 5 vezes, tá vendo? Hall. O Hall é uma lista ordenada das frequências ali, dos dados, melhor dizendo, né, das medidas, conforme suas frequências. Vou repetir, o Hall é uma lista ordenada. O Hall é uma lista ordenada, então em ordem, do menor para o maior. O Hall é uma lista ordenada do menor para o maior, por exemplo, das medidas conforme suas respectivas frequências, beleza? Então vem comigo. Ó, 0 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. 1 3 vezes. 1, 2, 3. O 2 aqui, ó, 10 vezes. Aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 3, 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 4 aqui, 5 vezes, tá vendo? 4, 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Fiz ali coluna com 5, para facilitar. Então são 6 colunas com 5 elementos ali. Então, né? 6 vezes 5 aqui, ó. Tenho 6 vezes 5, dá os 30 alunos. Tranquilo? Beleza? Agora é o seguinte, eu expus ali o Hall. Eu escrevi a lista ordenada das medidas, né, dos valores, que é a quantidade de irmãos, conforme suas frequências. Eu vou contar até a 15ª e 6ª posição. Aí eu conto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né, 10, aqui está a 15ª. Quem está na 15ª posição? O 2. Quem está na 12ª posição? O 2 também. Certo? Exemplo, se na 16ª posição tivesse o 3, aqui, ó, na fórmula para calcular a mediana, que é essa fórmula aqui no canto, ó, tá vendo? Essa aqui, ó, seria 2 mais 3 dividido por 2. Beleza? Que aqui, coincidentemente, né, também a mediana, ela está coincidindo, ela está batendo com a média aritmética, que foi arredondada de 2,1333 para 2, com a moda que deu, que é exatamente 2, né? Que a gente identifica aqui, ó, tá vendo? Na própria distribuição de frequência, porque tem a frequência maior. Então vamos lá para a gente fechar esse vídeo aqui. Ó, quem está na 15ª posição? O 2. Quem está na 16ª posição? O 2.
A 15ª posição e meia está entre a 15ª e a 16ª posição. Então você soma os dois valores. Quais valores? Você soma os valores que estão na 15ª e na 16ª posição. Quem está na 15ª posição? O 2. Então está aqui, o 2. Mais quem está na 16ª posição. Quem é que está na 16ª posição? O 2. Então é 2 mais 2, que é 4. Conforme a fórmula, você tem que dividir por 2. Por que você está extraindo ali na realidade? Uma média aritmética. Tá vendo? Você tem aqui, ó, na 15ª posição você tem o 2. Na 16ª posição você também tem 2. Então, o somatório é, né? Vou reescrever aqui. O somatório é ali para mediana. Tá? O somatório é ali para mediana. Aí agora já é o cálculo da mediana, porque a posição você já calculou. Mas se quem está na 15ª posição, que é o 2, mais quem está na 16ª posição, que é o 2. Por quê? Você já sabe por quê. Porque a mediana está entre a 15ª e a 16ª. Pois a mediana está na 15ª e meia posição. Na posição 15,5. Na 15ª e meia posição. A mediana está lá. Então está entre a 15ª e a 16ª. Então eu tenho dois valores aqui. É a média aritmética entre eles. Então, mediana. 2 mais 2 é 4. Dividido por 2 é 2. Consequência, a mediana também é 2. Batendo aí com a nossa moda. Ufa! E a nossa média. Senhoras, senhores, esse vídeo aqui já está longão. Está batendo 26, quase dando 30. Então vou fechar por aqui. Tá? Inscrevam-se no canal. Foi muito bom aqui trabalhar com vocês. Espero vocês aí nos próximos vídeos. Grande beijo. Tchau.